Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, vem agora sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, que você possa se sentir em paz, com toda a plenitude da graça de Deus. E vamos ler, hoje nós estamos aqui, antes de tudo, nós estamos aqui reunidos na presença do nosso Deus, o Todo-Poderoso, para ministrar o Senhor mais este culto de louvor, de adoração, de gratidão ao nosso Deus, porque só Ele é digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor e a nossa gratidão. E vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite, que está escrito no Salmo 34, versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Muito bem, os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração aquebrantado, e aqueles que são contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Muito bem, aqui nós falamos, essa palavra foi dirigida justamente para o justo. Quem são os justos? Ninguém é justo na sua própria justiça. É Jesus que nos justifica diante do Pai. Mas, querido, o povo está aflito, agoniado, angustiado, temerosos, mas uma palavra de Deus nessa noite para a sua vida, para a minha vida. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Ele ouve o nosso clamor. O justo clama e o Senhor os livra de todas as suas angústias. Está angustiado? A palavra de Deus para você, para mim nessa noite, que o Senhor nos livra de todas as nossas angústias. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado, os contritos de espírito, quer dizer, os tristes. Deus está perto, querido. Está perto de você, está perto de mim. Muitas são as aflições do justo, não é pouca, não é muitas. Mas o Senhor promete nos livrar de todas elas. E o Senhor ainda tem uma palavra profética para mim e para você, que nenhum dos nossos ossos serão quebrados. Querido, fica na presença de Deus, clama ao Senhor. O Senhor tem livramento de tristeza, de angústia, de aflição, de temor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a sua palavra foi lida, uma palavra de poder. A sua palavra é poderosa para salvar, curar e libertar. Visita cada um nesta noite, Senhor, que está nos ouvindo, que o Senhor venha dar livramento de aflição, de temor, de angústia, de medo. Senhor, que o Senhor possa visitar a cada um e abençoar, e os guardar, e os livrar de todo o mal. No nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço. E todos que creem digam amém. Amém. E glória seja dada ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Graças a Deus. Meus sonhos, Deus cuide de mim, Deus me leve em teus braços, me faz voar até o fim. O sol brilhará muito mais amanhã, o sonho se realizará, pois Deus sonhou os meus sonhos e em paz eu vou chegar. Este projeto real há de ser, pois o meu Deus é fiel. Sonhos em vida se tornarão
sonhe os sonhos de Deus, pois reais eles são, sonhos que tornam em vida a palavra de Deus, sonhos que não ficam sonhos, essa promessa é real, a cada dia se cumprem para os filhos de Deus. Boa noite, irmãos, a paz seja convosco, Cristo nos une sempre mais. Nós estamos aqui nessa noite, nesse sábado, gravando um culto online que vai para as redes sociais, que venha entrar na casa dos irmãos e abençoar todos que compartilharem essa palavra de Deus. Que o Senhor venha abençoar o nosso trabalho, o Senhor venha ter prazer naquilo que nós fazemos. Senhor, abençoa todos os irmãos que estão envolvidos nesse trabalho. E você que compartilha conosco, inscreva-se no YouTube, inscreva-se no nosso canal, deixa seu like, ajuda-nos nesse trabalho que nós estamos fazendo, ajuda a nós percorrermos as fronteiras, em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graça, nós te louvamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é nossa força, nossa rocha, nosso esconderijo, o Senhor é o bálsamo de Gileade ao qual nós precisamos, e que o Senhor venha ungir as nossas cabeças com óleo, como está no Salmo 23. Senhor, nós precisamos de Ti. Sem Ti nós não somos nada. Para onde nós vamos? Se Tu és a verdade e a vida. O Senhor é nossa paz, o Senhor é Deus de paz. Libera essa paz sobre o Seu povo, sobre essa nação. Abençoa, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Senhor Deus deu para nós uma palavra profética, para nós compartilharmos com os irmãos. A palavra de Deus hoje é: onde estão os figos? Aonde estão os figos? Jesus perguntando para mim e para você. Eu vou ler um texto que está em Marcos 11. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus, falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. Senhor, aqui está a sua palavra aberta no altar de sacrifício. Aquilo que nós não lemos, não ouvimos, não aprendemos, revela para nós agora, querido Espírito Santo, em nome de Jesus. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Sua força, da Sua caminhada junto conosco, em nome de Jesus Cristo. Então, hoje onde estão os figos? Então, Jesus aqui, irmãos, ele estava já nos seus últimos dias, caminhando pela terra, fazendo a obra de Deus. E nós vemos que o dia anterior, ele ficou o dia todo na cidade, ministrou a Santa Ceia, ele ministrou a palavra de ensino no templo, e sim, ele teve um dia totalmente envolvido com as pessoas. Então ele vai para fora, ele vai para Betânia no fim da tarde para repousar, e ele descansa em Betânia. Na verdade, ele deixa Jerusalém e se afasta, se retira, ele e os seus talmidim, para a cidade de Betânia, para lá repousar, para passar a noite. Nós vemos que o texto diz que no dia seguinte, na segunda-feira, eles voltam, isso aqui foi na segunda-feira, o dia seguinte, eles voltam para a cidade. E por que Jesus ele foi para Betânia? Onde estavam os seus amigos de Jerusalém? Onde estavam os seus alunos, aqueles que aprenderam, aqueles que foram curados, foram abençoados, aqueles que estavam desempregados, e o Senhor abriu as portas do emprego para eles? Onde eles estavam? Que eles não deram abrigo para o Senhor Jesus,
em Jerusalém, que ele fica o dia inteirinho, um dia exausto, cansado, ele vai para fora de outra cidade. E no dia seguinte, ele vem para Jerusalém, porque não quiseram hospedá-los. Nem sempre aqueles que dizem que são nossos amigos, irmãos, na hora que mais nós precisamos, ele abre as portas para nós. Na verdade, nós vemos, irmãos, por causa da obra que Jesus tinha que ser feito, ele voltava para a cidade. Na verdade, diz o texto, vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a ensinar. Ele expulsou os vendilhões que vendiam, faziam da casa de Deus, irmãos, mercado. Quantas igrejas hoje estão fazendo da casa de Deus, irmãos, exatamente como estão no versículo 15, estão fazendo lojinha de mercado, estão fazendo barganha, comercializando, vendendo, comprando dentro do templo, dentro da casa de Deus. A casa de Deus é um lugar sagrado, irmãos, o altar é sagrado. Estão fazendo do altar do Senhor hoje, irmão, palco de shows. O pastor, pastora, veja quem você convida para pregar na sua igreja. Pastor e pastora, veja quem você convida para cantar na sua igreja. Na verdade, tudo que nós plantarmos, nós vamos semear. Um dia nós vamos ter um encontro com o Senhor. Muitas vão chegar lá e falar, Senhor Jesus, em seu nome eu curei muitos. Jesus, eu expulsei demônios, eu fiz as suas obras, realizei muitos milagres. Jesus vai falar, afasta de mim que eu não te conheço. Você usou o meu nome. Por quê? Barganhavam o nome de Jesus Cristo, irmãos. Veja quem vocês chamam para cantar. Estão usando a casa do Senhor como show particular. Você vê na internet, é só vergonha. Cantores que antes de subir no púlpito para cantar se embriagam. Sou gospel. Outros pegam o altar e começam a dançar. Jesus expulsou, irmãos, essas pessoas. Casa de Deus é uma casa de oração. O Deus quer ser glorificado, Deus quer ser louvado, Ele quer ser honrado dentro da casa dele, irmãos. Jesus disse que eles os faziam da casa de Deus, casa de vendas, casa de comércio, barganhando, showzinho, lojinha de roupa usada. Roupa usada é para dar de graça, não é para vender, pastor. Dá de graça, roupa usada, sapato usado, chinelo usado, você está barganhando, dá de graça para os pobres necessitados, é mandamento do Senhor. Nós temos que ajudar os pobres, socorrer os pobres, não vender roupa usada, não vender chinelo usado, exatamente como está no versículo 15. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Não é verdade? Não devemos abandonar o trabalho do Senhor. Jesus trabalhou o dia todo, estava exausto, estava próximo do sacrifício dele, na verdade, mas ele fez o trabalho dele, saiu para Betânia, no dia seguinte ele retorna para terminar o trabalho dele. Nós vemos que ele diz, não fique olhando para trás, não faça como a mulher de Ló. O dia que você for lá em Jerusalém, Nazaré, você vai ver a estátua da mulher de Ló, porque ela olhou para trás. Jesus falou, faça a obra de Deus, faça a minha obra olhando para a frente, porque o meu troféu, o seu troféu está na frente, irmãos. Nós temos que olhar para o alto, que o alto que vem o nosso socorro. Nós vemos que, diz o texto, que no dia seguinte, quando eles voltam, eles vêm voltando para a cidade, ele teve fome. Evidente, trabalhou o dia todinho, exausto, cansado. Talvez onde ele se hospedou em Betânia, não deram janta. Jesus daqui ele estava como ser humano, ser natural, e ele teve fome, na verdade. E ele olha para uma figueira que tinha folhas. Então nós vemos aqui, amado, que ele olha para aquela figueira,
porque era tempo dos frutos. Na verdade, tinha que ter fruto a figueira. Então Jesus aqui, irmãos, ele faz uma comparação, Jesus faz uma analogia, ele pegou isso aqui e fez uma parábola através disso daqui, ele mostrou como estava a nação de Israel, aqui ele mostrou e mostra como estava a igreja em Israel nesse tempo, irmãos. A igreja do Senhor Jesus, ela já foi mais forte. Aqui no Brasil dizem que 50% é evangélico, mas você não conta aqueles que abandonaram a igreja, foram embora, só folha, não tinha frutos, cheio de folhas, tudo agitando as folhas. Então você vai lá, aqui no Brasil, quase 50% é evangélico, e os que foram embora? Na Europa, queridos irmãos, a igreja, o evangelho, a igreja cristã, ela começou na Europa, Nova Zelândia, na Inglaterra, na Escócia. Na verdade, hoje, se você for lá, a maioria daqueles templos antigos fecharam as portas, venderam os templos, ou estão vendendo os templos. Na verdade, só folhas. Só folhas. Você vai lá na Escócia, naquela região ali, na verdade, a maioria daqueles templos antigos, aqueles templos coloniais, estão vendendo para lanchonete, estão fechando as portas. Aonde estão os cristãos? Aonde estão os adoradores? Aqui no Brasil nós temos que ter cuidado, irmãos. Não, a igreja do Senhor Jesus não é para estar envolvida com outros afazeres. Pastor e obreiro foi chamado para cuidar da obra do Senhor. Ele delegou a mim e a você, na verdade. Então ele, ele teve fome, ele estava, e de longe ele viu, irmãos, aquela figueira bem adornada. De longe ele bateu os olhos. Quando ele viu aquela árvore frondosa, árvore bonita, aquelas folhas, tudo verde, tinha que ter frutos. Na verdade. Então, Jesus esperava que ali ela estivesse cheia de frutos. Jesus espera que eu e você venha ter fruto, irmãos. Ele quer chegar a mim, quer chegar em você, comer, saborear do fruto. Como diz lá em Gálatas, os frutos, paz, alegria, amor, temperança, domínio próprio, longevidade. Deus quer achar fruto em mim, amor, determinação, perseverança, fidelidade ao Senhor, irmãos. Deus quer achar em mim e você tipos de fruto. Nós não podemos ser só folhas, nós não podemos ser só arranjo, na verdade. Então ele esperava que aquela árvore tivesse fruto, porque estava cheio de folhas, na verdade. Porém, ele só encontrou folhas. Onde estavam os frutos? Diz a história, diz a realidade, que primeiro nascem os frutos na figueira, depois as folhas. Primeiro Deus quer que você venha ter fruto, depois você venha se adornar, depois você venha se embelezar. Muitas pessoas só tomam só beleza externa, só frutos, irmãos, só roupagem, só oba-oba. Não é assim. Nós temos que ter fruto para que o Deus venha a mim e a você. E você, Ele quer encontrar fruto, Ele saborear um fruto em mim, em você. Amor, domínio próprio, alegria. Mas quando ele olha aquela árvore, irmãos, só beleza externa, só aparência, na verdade. Lembra que eu ministrei de Jó, ou Ió? Ió era um dos maiores frequentadores da igreja, um dos altos dizimistas da igreja, mas ele, a princípio, só tinha a aparência. Jó não tinha frutos no começo. Ele era direto na igreja, frequentava a igreja. Por que ele não tinha fruto? Porque ele falou, só conhecia Deus de ouvir. Não compartilhava, não tinha comunhão, não desfrutava da fidelidade de Deus, mas que Deus viesse liberar um fruto sobre a vida dele. Só conhecia Deus de ouvir. Hoje não é diferente. Por isso que as igrejas estão fechando.
Por isso que a igreja está esfriando. A maioria, pela pandemia, foi embora, não retornou. As cadeiras estão vazias. As cadeiras estão vazias. Volte. Ninguém preenche o lugar de outro no trono da glória de Deus, irmãos. Cada um tem o seu lugar. Nós vemos, irmãos, que a figueira, a fruta, vem primeiro. Então, e você? Nós temos que ter primeiro fruto em nós. Depois nós vamos nos embelezarmos. Depois nós vamos usar todo o aparato, na verdade. A maioria das pessoas que fazem esses desfiles nas ruas, na verdade é só externo. Você desfile, veste essa roupa, dança, joga as pernas para cima, cai, levanta, faz pirueta, irmãos. Exatamente como uma figueira. Só aparência, só folhagem. Talvez não tenha nenhum fruto da paz, da alegria. Deus quer encontrar fruto em nós. E aqui, quando Jesus chega naquela árvore bonita, naquela árvore frondosa, só folhas. Ele olha para a nação de Israel, tinha se afastado dos caminhos originais, irmãos. Israel, irmãos, é a nação segundo o coração de Deus. O povo de Israel, o povo judeu, é o povo mais sábio que existe na face da terra. E a sabedoria dele se espalhou e chegou até a América do Norte. Por isso que a América do Norte é sábio também. O povo judeu é um povo sábio. Mas quando as coisas estão boas, quando as coisas estão no oba-oba, a tendência é a gente abandonar os caminhos originais e ficar só na aparência. Na verdade, nós vemos que Jesus teve fome. Por isso que ele foi. Isso aqui, irmãos, é algo sobrenatural, esses 3 versículos. É algo que nós temos que buscar o Espírito Santo para ele revelar esses mistérios. Isso aqui foi tudo montado assim espiritualmente, porque Jesus pegou isso aqui e mostrou como estava a nação de Israel, exatamente como isso aqui. Então Deus está mostrando para mim e para você que muitas vezes, irmãos, nós não temos nada para dar para o outro. Sempre se alguém pedir uma moeda, se você tiver, dê. Se não tiver a moeda, dá uma nota de R$2. Jesus quer encontrar esse fruto do amor em mim e em você. Jesus falou, olha, quando você ajudar um desses pequeninos, cobra de mim. Vou te dar 100 vezes mais. Esse é o grande eu sou. Esse é o Jeová Jireh, irmãos. Que ele tem o fruto da prosperidade, ele tem o fruto da bonança para colocar na minha mão e nas suas mãos. E nós vemos que a figueira era muito bonita. Na verdade, muitas torres, muitos templos, muitos prédios, mas só sem figos, vazio, oco. Você pode ver que quem crucificou Jesus? Eu sempre falo para os irmãos atualmente, não se envolvam muito em política partidária. A política partidária, irmãos, pegou os cristãos e colocou na Via Ápia em Roma e tocava fogo nos cristãos para iluminar a Via Ápia. Eles tocaram fogo nos crentes, nos cristãos, os políticos, César e a sua turma. Está nos livros isso daí. Os cristãos tocavam fogo, penduravam os cristãos nos postes, tocava fogo para iluminar a Via Ápia, para alegrar os políticos. Jogava os cristãos, irmãos, na arena dos leões, para os leões comer os cristãos. Crente, pastor, cuidado com o seu envolvimento com a política. Não traga a política para dentro da igreja. Eles jogavam os crentes dentro da arena, irmãos, para os leões devorar. Tocava fogo nos cristãos, nos postes, pendurados na Via Ápia, irmãos. Pastores, prega isso na sua igreja. Só folhas. Não se envolva muito. Não se envolva muito. Na verdade, Jesus, ele compara exatamente a figueira com Israel. Quem crucificou Jesus, irmãos? Na verdade, foi a figueira que só tinha folhas.
porque se tivesse fruto, provavelmente não faria isso. Nós vemos que a igreja, ela estava como uma figueira. Então Jesus aqui, ele fala, olha, a igreja em Israel está como uma figueira. Por isso que o versículo 15 diz que Jesus, ele entra no templo sagrado e ele começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Ele derrubou as mesas dos cambistas, dos negociadores, das cadeiras do que os vendiam, até pomba dentro da igreja. Só folhas. Não tinha espiritualidade nenhuma. Muitas vezes os pastores querem encher a igreja dele, querem abarrotar a igreja dele de folhas. Põe qualquer um para pregar. Saiba quem você chama para pregar. Cuidado. A igreja, Jesus aqui ele faz a comparação, só tinha aparência. Suas vestimentas, seus enfeites, seus ornamentos, grandes filactérios, só aparece. É Jesus falando para nós, irmãos. Eu estou apenas traduzindo o que Jesus mandou traduzir. Só aparência, formalismo, festas anuais. Todo mês tinha festa da Páscoa, festa da cabana, festa disso, festa lá, festa cá, festa acolá, só festa, festa, festa. Só folha, folha, folha. Onde estão os frutos? Deus tenha piedade da nossa nação, irmãos. Na verdade, por baixo das folhas, a igreja não tinha frutos. Primeiro, na figueira, nascem os frutos. Depois, sim, vem as folhas. Então, quando Jesus viu aquele árvore toda cheia de folhas, ele falou, meu Deus, está lotada de frutos. Não tinha um fruto. Gálatas fala, você tem que ter os frutos. Deus quer achar fruto em mim e fruto em você. Na verdade, assim, são muitos religiosos. Quem crucificou Jesus? Quem julgou Jesus, irmãos? Os religiosos. Os religiosos. Eles não tinham fruto do amor. Eles não tinham fruto da temperança. Não tinham fruto do domínio próprio, irmãos. Não vai na maioria das conversas, não vai no oba-oba, seja você, tenha fruto. Deus quer encontrar fruto em mim, em você. Ele quer saborear, na verdade, como árvore. Israel tinha que ter frutos, irmãos. Israel tinha que ter frutos. Deus, Ele quer cuidar da sua igreja. Ele diz, olha, eu sou a paz, deixe-vos a paz. Nós precisamos dessa paz, na verdade. Nós precisamos do fruto de Deus. Senhor, nós te damos graça, e nós te louvamos por esse fruto que o Senhor dá para nós. Obrigado, Eterno. Deus quer cuidar de nós. Desde que nós vamos andar nos caminhos do Senhor. Só existem dois caminhos, irmãos. Não tem via alternativa, não. Isso aí é o homem que cria. Ou o céu ou o inferno. Não tem alternativa. É homem ou é mulher. Ou é macho ou é fêmea. Não tem meio termo. Ou tem fruto ou não tem fruto. Só folha. Não é verdade? Diz o Senhor, o caminho é estreito. Ele é o caminho. Ele é o caminho que vai levar eu e você ao fruto da salvação. Nós precisamos desse fruto maior, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O fruto da salvação. Precisamos desse fruto. E diz, vinde a mim, que eu tenho fruto para colocar nas suas mãos, para você saborear. Nós temos que renovar a nossa mente. O Senhor Deus, Ele diz lá, na verdade, em Filipenses, que Ele quer renovar a nossa mente, as nossas emoções. Ele quer dar um fruto de força, de vitalidade. Nós precisamos desse fruto renovador em nós, irmãos. Não
vire as costas para o Senhor. Muitas pessoas só têm folha, porque verdadeiramente aquele que tem figo de Jesus, Jesus é o figo. Não vira as costas para o Senhor. Ele sabe com quem ele anda, ele sabe com quem tem o figo. Na verdade, muitas pessoas deixam a igreja e vai atrás de folhas, só folhas. As folhas secam, vem o vento, bate e carrega. Quantas pessoas estão padecendo porque não tinha fruto, não tinha semente para replantar. E vocês somos semente, nós somos plantadores do Senhor. A Bíblia diz: tende fé em Deus. Jesus respondendo disse: tendo fé em Deus. Porque eles passaram de manhã e viram a figueira totalmente seca. Falaram: Senhor, a figueira se secou de baixo em cima. Jesus falou: tende fé em Deus. Ele é poderoso para liberar fruto em mim e você. Se você está seco, se você está seca, chegue-se ao Senhor, para que Ele venha renovar, para que Ele venha colocar, venha adubar, irmãos, essa figueira, para que primeiro venha ter fruto, depois as folhas, depois a aparência. Na verdade, nós vemos que Jesus falou: vinde a mim, eu estou com a bandeja cheia de frutos, eu estou com a bandeja cheia de figos para entregar um figo para você. Temos que buscar esse figo em nós, figo da paz, figo da saúde, figo do trabalho, figo da ordenança familiar. Na verdade, Ele quer liberar figo para mim e para você, até para que nós venhamos ter o fruto do amor, para vir ajudar as pessoas a buscar esse fruto. A bênção e a salvação é para todos aqueles que querem, irmãos. Jesus não faz acepção de pessoas. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele quer tirar o nosso fardo, que muitas vezes os religiosos colocam. Ele quer tirar esse cargo que está sobre as nossas costas, que muitas vezes a pessoa não pode carregar. Tem que ter divisão, tem que ter ordenança em tudo. Israel queria a bênção só para si. Israel queria a bênção só para eles, irmãos. Ali no quadro da capela tem as fotos de Israel. Israel antiga está ali. Jerusalém, na verdade. Então, no fruto não é só para Israel, o fruto é para toda a humanidade. A salvação é para todos, irmãos. Jesus não faz distinção de A, B ou C. Ele não deixou placa de igreja. Ele é a própria igreja. Eis que sou a salvação, eis que sou a vida eterna. Todo aquele que tem fé receberão frutos da salvação e da vida eterna. Israel queria ser só eles, irmãos. Só folha. Amém, amados? Nós não devemos desistir, na verdade. Nós temos que ser uma árvore cheia de figo. Jesus quer encontrar fruto em mim e em você. Ele não quer encontrar sua aparência. Não quer encontrar sua beleza externa. Como eu disse, Jó falou: Senhor, eu só conhecia o Senhor de ouvir. Não tinha intimidade, não tinha comunhão. O pastorzito da capela falava, mas eu não dava crédito. Graças a Deus que ele se arrependeu e Deus colocou uma bandeja de figos na vida dele, irmãos. Renovou a sua vida. Nós não devemos desistir, porque Deus tem o figo para mim e para você. Amém, queridos irmãos? Deus, esta é a mensagem que o Eterno tem para nós. Onde estão os figos? Só folha? Só aparência? Só vestimenta? Só comércio dentro da igreja? Os frutos, os figos estão onde? Amém? Soberano Deus,
Nós te damos graça por esta mensagem profética. Onde estão os figos? O Senhor quer encontrar figo em mim e em você. Que o Senhor venha abençoar a sua igreja. O Senhor venha restaurar a sua igreja. O Senhor venha fortalecer a igreja para que seja uma igreja cheia de figos. Uma igreja cheia de frutos, não só folha, não só ornamentação, não só shows pirotécnicos, mas frutos, figos. Que o Senhor venha sustentar o fraco caído. O Senhor venha levantar e abençoar a sua igreja no Brasil, na Europa, Senhor, na América, na África, na Venezuela, na Índia, em todo lugar, meu Pai. Nós te damos graça por essa palavra maravilhosa. Onde estão os figos? Os figos estão em mim, estão nos meus irmãos da capela e todos aqueles que estão nos seguindo. Se você não tem figo, Jesus está com a bandeja cheia. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amanhã é domingo. Não falte aos cultos presenciais, irmãos. Vá na igreja buscar o seu figo. Não fique em casa. Jesus, as pessoas sempre procuraram o Senhor Jesus para receber os figos, irmãos. Lembra daquela mulher da filha fenícia? Quantas léguas ela andou, mas ela foi buscar o figo de cura, salvação para ela e para a família dela. Jesus tem figo para entregar para nós. Amém? Senhor, nós te louvamos e nós te damos graça por essa palavra. Que o Senhor venha abençoar a sua igreja, que seja uma igreja frutífera, próspera, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Adonai, seja com cada um de nós. Que Deus nos abençoe, Deus nos abençoe. Vamos em paz com a mão cheia de figos, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então abra o seu coração e comece a louvar. Sinta o gozo dos céus que derrama no altar. O anjo já vem com a resposta nas mãos. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, pois o próprio Deus está aqui. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra. Ela pula, ela ri, ela chora e congrega. Enfrenta o inferno e expulsa o mal. Sinta o vento das asas do anjo agora. Confia, irmão, chegou a sua hora. As bênçãos já vêm e você vai levar. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, pois o próprio Deus está aqui.